Ninguém quer investir e perder dinheiro, mas a gente não vai mentir, isso pode acontecer nos fundos imobiliários. Você que está acompanhando essa série FIC e hoje chega ao 7º episódio, já está mais do que convencido que aplicar em fundos imobiliários vale a pena para o bolso. Mas você não pode cair em nenhuma das 5 pegadinhas que a gente vai te revelar hoje, viu? Se cair nelas, meu amigo, vai ser prejuízo na certa e você não vai querer ver seu projeto de viver de renda com FIIs desmoronados, sobrar nenhum tijolinho. Para conhecer todos esses riscos, meu brother, põe seu capacete de investimento seguro e se inscreve aqui no canal. Além dessa série que sai sempre às quartas-feiras às 5 da tarde, toda semana tem 3 vídeos novos para você aprender mais sobre investimentos. Para se inscrever é só clicar aqui embaixo. Aproveita e já deixa seu like também se você está a fim de investir em fundos imobiliários sem cair em nenhuma pegadinha. Vamos evitar acidente de obra, né? Eu sou Fordelone. Eu sou o Cezito Esperandi e nós somos o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Bora tacar pau na obra de hoje? E aí, Economiker, tranquilo? Depois desse papo inicial, talvez um pouco tenso, mas relaxa que a gente vai pavimentar seu caminho e tornar seu investimento bem mais seguro. São 5 pegadinhas e a gente quer que você preste atenção em cada uma delas até o fim do vídeo para deixar aqui nos comentários qual dessas você achou que é mais arriscada. Afinal, a gente também vai dar nossa opinião de qual pegadinha a gente acha que é mais perigosa de verdade. A primeira pegadinha que a gente separou aqui é a liquidez desse fundo. Se você precisar da grana e resolver vender seu investimento, você vai conseguir sair? Você vai conseguir encontrar um comprador bem rapidinho? Se a resposta for não, fique esperto, o fundo pode ser uma cilada. Para entender isso, vamos relembrar como que funciona esse investimento. Para aplicar no FII, você precisa abrir uma conta numa corretora e comprar uma cota da bolsa, nossa B3. Todo dia tem milhares de compradores e vendedores de fundos imobiliários que se reúnem nas plataformas das corretoras tentando fechar negócio. O lance é que tem fundo que tem mais interessados do que outros fundos por aí. Ao mesmo tempo, tem fundo que movimenta mais de 1 milhão de compras e vendas todos os dias, você acredita? E tem fundo que não chega nem a 100 mil reais em negociação. A gente não vai revelar de quem são esses prints dessas liquidez que a gente colocou aqui, porque o intuito não é dar indicação de um FII ou de outro, mas fazer você entender que se tem pouca gente negociando seu fundo, pode ser que você perca dinheiro na hora de vender ele. Vamos dar um exemplo de um imóvel porque a lógica é muito parecida. Se por algum motivo ninguém quer comprar uma casa no bairro onde você tem um imóvel, você provavelmente vai ter 2 opções para vender ele. A primeira é esperar um tempão até aparecer um comprador interessado. A segunda é acabar vendendo por um preço bem menor para deixar esse seu imóvel com um preço mais atrativo. Nos FIIs com poucos negócios, também é isso que você vai ter que fazer. Esperar ou vender a sua cota a preço de banana para sair do investimento rapidinho. Nossa dica então é olhar para os FIIs que tenham pelo menos 1 milhão de reais em negócios por dia, porque nesses casos com certeza vai achar um comprador para sua cota bem rápido. Então você não vai ter que baratear ela demais, você não vai ter prejuízo na cota. A segunda pegadinha que a gente separou é que muita gente investe olhando só para o pagamento de dividendos. Para quem não se lembra, os dividendos são aqueles pagamentos mensais que o fundo imobiliário faz para você. Tipo os inquilinos dos imóveis do seu fundo que vão pagando aluguel e ele é distribuído para você que é cotista. Não tem nada de errado em investir mirando os dividendos, na verdade é uma ótima estratégia. Mas não adianta nada você receber 1% ao mês de retorno lá com os dividendos, mas sua cota está caindo 2% na bolsa mês após mês. A gente nunca pode esquecer que os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, o que significa que não tem garantia nenhuma da rentabilidade deles. Em outras palavras, você pode ter prejuízo sim, toma essa verdade. Por isso é importante você sempre olhar como está a expectativa para o seu fundo, o que os analistas estão falando dele. O que a gente está querendo te dizer é que os fundos imobiliários ganham dos imóveis em muitos quesitos, como burocracia, valor do bem baixinho para você aplicar, entre outras coisas. Mas o que ele não ganha é no sobe e desce da cota. Nos FIIs, o risco de desvalorização é maior, a gente não pode negar. Apesar disso, o estudo que você tem que fazer para decidir seu investimento é muito parecido. Assim como você analisa um imóvel na hora que você vai comprar e vê se ele está perto de uma linha de metrô, se a estrutura tá boa. Nos fundos imobiliários você tem que ficar de olho se, por exemplo, os shoppings dos fundos estão com bons inquilinos ou se ele tá dando um monte de calote, tá tendo esse problema com isso. A gente tem uma boa notícia, apesar dos FIIs serem investimento de renda variável, eles não têm tanto sobe e desce como as ações. E detalhe, eles ainda pagam mais dividendo do que as ações, aqueles dividendos que são pagos mensalmente, sabe? A gente não vai se alongar nessa batalha de fundos imobiliários contra as ações porque foi tema desse vídeo aqui em cima. Ficou muito massa e se eu fosse você eu clicava para assistir. Ele foi o 6º vídeo da série FII que te ensina a viver de renda com fundos imobiliários. Se perder esse comecinho, ainda dá tempo de acompanhar, hein? Mas bora voltar logo para as 5 pegadinhas para não atrasar a obra. A terceira pegadinha que a gente separou é o fundo imobiliário tomar um calote e isso pode acontecer nos 2 principais tipos de FII, viu? Se for num fundo de tijolo, daqueles que investem no imóvel de verdade e aluga ele, o inquilino pode parar de pagar o aluguel. Se for um fundo de papel, aquele tipo que aplica em renda fixa e recebe juros de quem pegou a grana, o devedor pode ter algum problema financeiro
financeiro e parar de pagar a dívida. Preju, né? Ixi. Tô lascado. Ah, tá sim, mas só se você não olhar isso na hora de aplicar. Você esqueceu disso, né, Pedreira Filó? Claro que não, ouvi se a grana ia entrar direitinho. Só me lembra aí os indicadores pra ver se eu fiz certo. A gente vai te lembrar sim, mas já. Antes vamos falar mais duas pegadinhas que a gente tem que ficar de olho. A quarta pegadinha é você investir no fundo sem saber exatamente onde ele tá aplicando. Normalmente a gente tem aquela ilusão que só pelo fato de ser um fundo, sua aplicação já vai estar bem diversificada, mas você sabia que tem um fundo que, em vez de ter vários investimentos, tem um imóvel só, ou às vezes só um inquilino dentro dele? Sabia que tem fundo que só aplica em uma região? Para descobrir os imóveis que estão lá dentro e as regiões de cada imóvel, é só fuçando mesmo. O lugar mais provável de você encontrar esses dados é no próprio site, nos relatórios do gestor do fundo. Mas a gente tem um macetinho. Tem site como o fi.com.br, onde as informações ficam mais fáceis de achar. A gente clicou num fundo aleatório aqui e repara que tem uma parte chamada Ver Mapa com Ativos. É só clicar aí para cair no Google Maps e ver onde esse fundo aplica. Esse FI do nosso exemplo tem 4 imóveis, todos em São Paulo, tá vendo? Se clicar em cada um dos endereços, aparece até a participação que o imóvel tem no fundo, tipo 5%. Macetinho da hora, hein? Diz aí. Aliás, tem vários sites e lugares onde a gente pode encontrar informações sobre fundos imobiliários. Conta aqui nos comentários onde você está se informando sobre FIIs. Bora se ajudar e trocar ideia com outros economakers aqui embaixo. Apesar de fundo de tijolo e fundo de papel aplicarem no mercado imobiliário, eles têm riscos bem diferentes um do outro e a pegadinha aqui é investir num ou no outro sem saber direitinho como é que ganha e como é que perde dinheiro com eles. Outro dia mesmo, o economaker comentou aqui uma dúvida e perguntou se os fundos imobiliários que acompanham o CDI poderiam ter prejuízo, afinal o CDI não fica negativo, né? O CDI, que é uma taxa de juros, influencia no lucro do fundo, ou seja, nos dividendos, mas a cota, meu amigo, são outros 500. Ela pode tanto subir como cair, dependendo de como anda a perspectiva para esse investimento. Fundo que acompanha o CDI, fundo que acompanha a inflação, fundo que constrói imóvel, fundo que aluga, tudo tem risco. Toda obra tem risco, né, madame? Mas também tem oportunidade, né? Você precisa saber identificar qual que é o perigo de cada um antes de sair investindo às cegas. Vamos de resuminho aqui para ficar mais fácil. Bora! Nos fundos que acompanham o juros CDI, o risco é a taxa ficar menor e os dividendos diminuírem também. Como é uma renda fixa, outro risco é do devedor dar calote no fundo. Nos fundos imobiliários que acompanham a alta de preços, além do calote do devedor, o risco é a inflação ficar mais controlada e o rendimento diminuir. Nos fundos de aluguel, o maior risco é o imóvel ficar sem alugar um bom tempo, só gerando os gastos que naturalmente ele tem. O inquilino também pode deixar de pagar o fundo e isso é um problemaço. Nos fundos de construção, o objetivo é vender o imóvel depois de pronto, então já imaginou, né? O risco é ficar com ele encalhado, sem nenhum comprador interessado. Nessas pegadinhas, qual que você acha que é a mais arriscada, que todo mundo cai? Putz, cara, eu acho que acaba sendo, sei lá, o cara só olhar um indicador ou outro, não olha a taxa de vacância, inadimplência, ou olha, tipo, quantos imóveis estão vazios. E aí não olha quanto que esteve antes, que às vezes é uma má gestão que é naquele momento tá da hora e dali pra frente vai voltar a ficar ruim. Sei lá, eu diria que esses são os principais riscos. Só olha o último pagamento, né, de dividendo, mas não olha um pouco o histórico de como que tá ali a organização do fundo, né? A gente falou que ia traduzir os indicadores mais importantes na hora de investir em fundos, mas passamos bem rapidinho, porque vai ter um capítulo só sobre isso. O que você tem que avaliar para entender o retorno e o risco de cada fundo. Não vai tomar prejuízo à toa, hein? O vídeo com os 10 indicadores mais importantes está aqui nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo tem aulão ao vivo, onde a gente conversou com os membros do canal falando qual que rende mais, Tesouro Direto ou fundos imobiliários. Aproveite e já deixa o seu like aqui embaixo e clica nessa bolinha para se inscrever e se tornar um economaker raiz. Mãos à obra!